Que país é este? Essa semana foi aprovada a PEC da emergência. Essa PEC da emergência teve todo um processo que vale a pena a gente discutir sobre isso e fazer uma reflexão profunda. Que regime político nós temos e que caminho nós vamos dar para a nossa democracia? Todo mundo sabe que o Collor tentou peitar o Congresso Nacional e deu no impeachment. Fernando Henrique, com 2 partidos fortes, governou seus 8 anos sem muita crise, apenas um dos seus apoiadores, o senador Antônio Carlos Magalhães, que andava com uma pasta rosa embaixo do braço falando sobre questão de corrupção no governo. Na verdade, ele usava aquilo para conseguir mais verbas para seus correligionários. Bom, veio o governo Lula. E o governo Lula já tinha tido uma experiência de Congresso Nacional, tanto que ele afirma que lá tinha 300 picaretas. E o que ele faz? Ele cria um sistema, nós somos um regime presidencialista, em que os deputados ficam de joelhos e de chapéu na mão perante a figura máxima do seu governo, as 2 figuras máximas, as 2 eminências pardas do seu governo, o Palocci e o Zé Dirceu. Então todos os deputados iam lá pedir o dinheiro, ou seja, daí o mensalão, que todo mundo já sabe que não vale a pena a gente estar discutindo esse assunto agora. O que mostra que o Lula fez um presidencialismo, ou seja, o nosso regime é um regime presidencialista. Pois bem, a Dilma, a sua sucessora, tentou também peitar o Congresso Nacional. E ela, além da sua pouca aptidão política e a falta de uma vivência política, entornou o caldo. Ou seja, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com recursos próprios, porque ele tinha 2 ou 3 estatais que o sustentavam, e ele sustentava a sua bancada, porque ele tinha uma bancada, consegue o impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, além do aspecto dela não ter relacionamento com o Congresso Nacional, ela era, infelizmente, uma pessoa de pouca habilidade política como pessoa, como ser humano e como administradora. Ou seja, foi um desastre perfeito. Bom, Bolsonaro entra no governo com toda aquela arrogância, um militar, ou seja, na crença popular brasileira, o militar é o protótipo do homem sério, do homem probo, do valente, que iria colocar o Brasil em ordem, acabar com a corrupção. E qual a surpresa nossa? Percebemos claramente que ele se modifica. A primeira coisa que ele faz é acabar com a Lava Jato, destrói a Polícia Federal, destrói os controles sobre a Amazônia e começa a ter problemas com o Congresso Nacional e deu no que deu na CPI da Covid, que foi uma CPI eminentemente política, contrária a tudo que ele imaginava. 130 projetos de pedidos de cassação através do impeachment se acumulavam na mesa de Arthur Lira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sem nenhuma sutileza que tinha o carioca Cunha, dentro da sua tenacidade de nordestino, foi até o presidente e disse: "Você quer governar? Então me dê a chave do orçamento que eu engaveto os seus impeachments." E aí foi feito. Ou seja, Bolsonaro entrega o governo ao Arthur Lira e o Arthur Lira passa a administrar as verbas do orçamento, coisa nunca vista na República Brasileira. Ou seja, o que o Eduardo Cunha fez de uma forma elegante, sutil,
ele fez de uma forma grotesca, tratoral, passando por princípios constitucionais e colocando em pauta a PEC da emergência, né? A PEC emergencial. Ele feriu a Constituição, ele feriu o Tribunal Superior Eleitoral e, como ele não tinha uma certa aptidão jurídica, disseram para ele, olha, isso aí não vai dar certo, porque você não pode fazer isso, porque existe na Constituição um princípio chamado da anualidade, em que alterações no orçamento só pode ser feito no ano seguinte. Então, vamos criar um processo de calamidade pública. Mas como calamidade pública? Se o país está diminuindo o desemprego, a inflação está controlada, enfim, não existe a calamidade pública. Então vamos para a emergência. Então, sutilmente criaram a PEC da emergência também, né? Não a PEC, mas sim uma legislação específica de que nós estávamos vivendo um período de emergência. Veja, a fome no Brasil, dos 130 milhões de brasileiros, não nesse volume, já existia em 2019, antes da pandemia do coronavírus. Ou seja, por que o Bolsonaro não fez isso naquela ocasião? Porque ele não se dava com o Congresso Nacional. Então, a gente assistiu uma PEC que quebra todos os princípios constitucionais, uma PEC de 15 dias, que normalmente as PECs demoram meses para serem discutidas. Bolsonaro vai à Câmara dos Deputados, faz um discurso de campanha, dirigindo-se às mulheres, se dirigindo aos pobres, ou seja, utilizou a mesa do Congresso Nacional como um palanque eleitoral, como ele sempre sabe fazer. E nota-se a predominância do legislativo sobre o poder executivo, em que a gente pergunta que regime nós temos? Presidencialista? Não. Porque o final desta reunião na Câmara dos Deputados mostra o poder que se criou e que vai ser dificilmente destruído do poder legislativo. Em qualquer orador de turma ou qualquer cerimonial sabe que numa reunião pública, quem fala por último é a autoridade máxima. E Bolsonaro teve a sua voz suplantada pela voz do Arthur Lira. Arthur Lira foi o último a falar. Então, que regime nós temos? Presidencialista? Não mais. Talvez, a partir de agora, um regime emergencial.